pessoal, e aí, beleza? Vim trazer esse vídeo pra vocês. Esse vídeo tá sendo gravado dia 21 de abril. Eu sei que eu não vou postar ele já agora, porque tem uma baita novidade no vídeo, né? E eu não sou nem um pouco supersticiosa, porque eu penso que o que é permissão de Deus e o que é a vontade dele, pra mim, eu não acredito nessas coisas de olho gordo e tal. Eu só não vou postar o vídeo porque nem a minha família sabe, então, da notícia. E eu vou primeiro falar com eles e tudo, né? Depois, então, eu vou postar esse vídeo. Mas o Dário me falou, olha, grava o vídeo, deixa gravado, porque às vezes depois a gente perde o calor do momento e tal, e aí a gente acaba deixando, sei lá, o vídeo fica sem emoção, meio sem graça, né? Se fizer também. Estou 8h25 da manhã agora, estou voltando de um turno de 12 horas. Estou trabalhando, não sei se vocês sabem, nursing home, né? Auxiliar de saúde. E todo mundo é obrigatório fazer 6 semanas à noite. Eu comecei semana passada e ontem foi domingo, dia de Páscoa, e eu entrei às 8 da noite, saí agora às 8 da manhã. Tudo muito quieto, o que é muito mais difícil, porque para quem trabalha nesses lugares sabe que quanto mais agitada a noite, melhor, porque ela passa mais rápido. Mas hoje todo mundo tem 70 residentes no lar que eu trabalho. Todo mundo dormiu. Acho que, sei lá, se foi chocolate, o que foi. Todo mundo dormiu muito bem. Bom, graças a Deus pra eles, é que pra mim foi muito difícil me manter acordada nessa noite. Mas, gente, vamos pro assunto principal do vídeo. Vamos embora da Irlanda. Ai, Samara, mas o que aconteceu? Você não fez um vídeo outro dia aí falando que compensa morar na Irlanda e tal? E pra quem não assistiu, vou deixar aqui que eu fiz um vídeo sobre o mito de que você vai migrar, você vai ganhar mais e você vai gastar mais e no final vai dar na mesma, que é o que muita gente fala em Portugal. Quando eu resolvi sair de Portugal, muita gente falava isso. Ah, porque você vai pra outro lugar e aí você e o Dário vai ganhar mais, mas vocês vão pagar mais aluguel, mais isso, mais aquilo outro. Então eu fiz um vídeo falando sobre esse mito e sobre o que foi a nossa realidade aqui e o que tá sendo a nossa realidade aqui. Mas existem outras coisas além de dinheiro na nossa vida. Eu não vou voltar pra Portugal, porque eu ainda não tenho condição financeira de morar em Portugal. Portugal já tá se igualando ao Brasil, sabe? Porque às vezes a gente até queria morar no Brasil, mas não tem condição financeira. Mas na verdade eu não moro no Brasil porque eu tenho mais por causa da violência que eu tenho muito receio. Graças a Deus nunca me aconteceu nada, mas depois que a minha filha nasceu, eu fiquei meio neurótica e aí pronto, né? Depois de conhecer um lugar que você pode andar tranquilo, na rua e tal, quase 9 anos depois, é difícil pensar em voltar pro Brasil. E pra Portugal eu penso em voltar sim. Hoje em dia eu tenho mais... deixa eu tentar. Vou mais reto. Eu não vou ficar olhando muito, gente, pra câmera, porque eu tô dirigindo. Hoje em dia eu tenho Portugal como minha casa, sabe? Não é porque eu tenho nacionalidade, porque isso não muda muita coisa, mas é porque eu tenho a minha casa em Portugal, né? Meus pais moram em Portugal, então assim, quando eu penso em uma referência de lar, me vem muito mais Portugal na cabeça do que o Brasil. Mas, gente, só pra atualizar vocês, por que, Samara, você tá indo embora da Irlanda, que você não gostou? Gente, eu não tenho o que falar. Assim, um país, na minha visão, né? Eu moro no interior da Irlanda. Se vocês quiserem procurar aí no mapa agora, é Castlebar, o nome da cidade que eu moro. É uma cidade que é a capital do condado de Mayo. E não é uma cidade tão pequena, mas também não é grande. Fica mais ou menos uns 300 quilômetros do aeroporto de Dublin. Tem um aeroporto aqui perto, que é o aeroporto de Knock, que também tem voo para Portugal, mas só tem voo para Faro e só tem voo no verão. E também é um pouco caro.
E aí começou o primeiro problema. Todas as vezes que eu quero ir para Portugal, eu tenho que pegar carro, ou ônibus, ou trem, e demoro 4 horas para chegar em Dublin. Porque, gente, aqui 300 quilômetros você demora 4 horas para fazer. As estradas aqui não são muito boas. E se for de ônibus ou trem, que seja. São mais ou menos umas 4 horas para chegar em Dublin. Às vezes eu acho passagem para Portugal tipo por 19 euros, mas o ônibus para chegar em Dublin é 22. E aí isso você põe eu, a Sara, o Dário. Aí quando a gente resolve, não vamos de ônibus, vamos de carro. Aí a gente vai de carro, aí tipo paga 20 euros por dia, 18, sei lá, é mais ou menos 20 euros por dia para deixar o carro lá. E isso aí dificultou muito minhas idas para Portugal e para qualquer outro lugar. Outro dia a gente foi para Itália e eu achei uma passagem, pasmem, R$14,99. Fomos para Verona. Quem me segue lá no Instagram viu, eu postei um reels, uma coisinha, mas se vocês quiserem, eu vou deixar aqui meu Instagram, me segue lá, vou ver se eu coloco mais coisas e tal. Agora ainda mais que a gente vai ter uma nova jornada, né? Mas então, toda vez que eu quero, um dos motivos, né, da gente morar na Europa, e uma das coisas bem legais de você ganhar mais é você ter um dinheirinho que sobre, você poder viajar e tal. Só que infelizmente a Irlanda, primeiro por ser uma ilha, ela é muito limitada. Toda viagem que você vai ter que fazer é só de avião, não tem outra opção. E eu e o Dari, a gente sempre foi muito acostumado lá em Portugal a pegar, como a gente em Portugal não ganhava tanto, né? A gente pegava o carro e tipo assim, a gente ia pra Espanha, a gente, sabe, a gente já foi pra França de carro, já fomos pra Bélgica de carro, já fomos pra Andorra, fizemos uma super viagem, sabe? Quando uma tia minha e a minha irmã vieram do Brasil, a gente fez tipo um mochilão de carro, pegamos 2 carros. Gente, não é carro novo não, pegamos lá um Peugeot do meu pai e a gente tinha a Meriva na época, mas no dia da viagem acho que a Meriva estragou e aí o Dário tinha um Astra 2000 e a gente pegou a estrada, atravessamos Portugal, atravessamos a Espanha, paramos em Madrid, depois fomos para Barcelona, depois fomos para Andorra. De Andorra nós fomos para França, num lugar onde a minha irmã tinha morado, lá na região dos Altos Pirineus, e depois voltamos. Foi assim, uma viagem muito legal de carro, né? E com bastante gente, então a gente dividia Airbnb e foi muito legal. E tudo isso para dizer o quê? Que aqui não tem isso. Outro dia a gente pegou o carro, tal, vamos pra algum lugar, tal, não sei o que, tal. Fomos pra Irlanda do Norte. Pronto, que é muito parecida com Londres. Muito parecido, é Reino Unido, né? Então é tudo muito parecido. E também é um pouco parecido com a Irlanda. Mas vocês não conheceram a Irlanda, tal, não sei o que. Gente, sinceramente, não é uma crítica, é uma realidade. A Irlanda é um país bem, como que eu posso dizer, talvez rural, não sei se seria isso, mas aqui é muito lindo, é tudo muito verde, tudo muito florido, tem as ovelhinhas, mas de norte a sul é isso. Se você for para Donegal no norte, ou se você for para Cork no sul, é a mesma coisa. Galway. Então assim, a gente acabou que conhecemos umas cidades principais aqui, mas a gente ia para um lado e para o outro e a gente via que sempre era tudo igual, sabe? Então, né, pensando nisso, e aí, então vamos viajar de avião, porque as passagens são baratas e tal. Só que aí tem esse problema, sabe? Toda vez que a gente vai viajar, a gente tem que 4 horas para chegar em Dublin ou 4 horas para voltar. Se a gente quiser pegar um voo de NOC, que é 20 minutos da nossa casa, a gente quase sempre tem que fazer conexão em Londres, porque, pronto, daqui vai para Londres, mas depois, se a gente quiser ir para outro lugar. Só que assim, a gente não tem férias, a gente não tem nada, a gente gosta de viajar, sei lá, num fim de semana, num feriado, né, uma coisinha rápida. Mas se você pensar que você precisa de 8 horas, 4 horas, vamos supor, 4 horas para ir para o aeroporto. Se você pensar que quando você vai viajar, você tem que chegar 2 horas antes. Então, são 6 horas, né? Contando aí com
imprevisto ou uma coisa ou outra, são 7, 8 horas que você precisa pra chegar no aeroporto. Depois, pra voltar, quase a mesma coisa, 4, 5 horas. Então, tipo assim, você perde um dia do seu fim de semana só pra chegar no aeroporto e fazer a viagem. Então, às vezes, e fora o gasto. Então, uma viagem que era pra ser super baratinha, conseguimos um voo Ryanair, vamos lá e tal, a gente acaba não indo, porque é muito transtorno até chegar lá. E eu moro, gente, é no interior. Olha aí no mapa, Castlebar, Irlanda, é um lugar, assim, extremamente distante, sabe? E é barato, mais barato o aluguel aqui? É mais barato. Tem trabalho? Tem trabalho. Não tem problema nenhum. Em nenhum momento a gente tá criticando isso. Só que nos nossos objetivos de vida, esse lugar não está se encaixando mais. Porque se a gente falasse, não, a gente veio aqui, a gente só quer trabalhar, ganhar dinheiro, guardar e tal, e não sei o que, e pronto, é uma coisa. Só que eu e o Dário, a gente, sabe, já é a segunda vez que a gente migra, a gente já tá aqui faz 9 anos, né, na Europa. A gente passou um perrengue muito grande em Portugal, desde quando a gente chegou, até se estabilizar, até ter documento, depois foi comprar casa. Aí que não tinha dinheiro mesmo, porque, sabe, a gente comprou casa, teve que reformar a casa e tal, e fizemos empréstimo e um monte de coisa pra ter a casa. Então, assim, a gente nunca conseguiu aproveitar a Europa, a gente nunca conseguiu aproveitar. Tá, fiz essas viagens que a gente falou de carro aí, mas porque tinha chão e a gente conseguia. Só que aí aqui na Irlanda não tem. E eu sempre brinco, meu pai fala, vem pra Portugal. Aí eu falo, quando eles estão fazendo churrasco, as festas, qualquer coisa lá em casa, ele fala assim, vem pra Portugal. Eu falo, eu não vou porque não tem chão. Porque de verdade, gente, se tivesse chão, eu não tenho problema nenhum. Eu pegava o carro e ia 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros. Olha, não sou eu que ando, é o carro. Dá aquele pau. Mas eu não consigo, aqui é uma ilha. E aí eu comecei a me sentir muito sufocada com essa questão. Comprei agora no meu aniversário, a gente vai pra Amsterdã e pra Alemanha. O meu aniversário e da Sara dela é um dia e o meu é no próximo, então a gente perguntou o que ela queria, tá? Ela quis viajar e eu também quis, mas é aquela coisa, um dia inteiro é só contando com a ida e outro dia praticamente a volta. E aí chega bem tarde em casa, vai ter que pedir um dia de folga só pra descansar, sabe? Sendo que se você mora ali perto de um aeroporto, uma coisa, você vai, pega o voo, vai, viaja, volta, sabe? Quem mora em Dublin, por exemplo, aqui na Irlanda, encontrou uma passagem barata, vai, pega, compra e vai viajar e pronto, sabe? E pronto, nesse sentido, vamos dizer assim, primeira coisa é esse lugar ser tão remoto, como o clima aqui na Irlanda, gente, isso não é segredo pra ninguém, o clima aqui não é dos melhores, por exemplo, agora tá 9 graus, tá um pouco nublado e tal, então assim, não é um lugar que você consegue fazer muitas coisas, sabe, tipo, vamos fazer um piquenique, vamos no parque, vamos isso, vamos aquilo, não, aqui quase sempre tá chovendo, é um clima um pouco difícil. Onde eu moro não tem um shopping, não tem uma coisa assim, porque eu, sinceramente, o Dário, ele é mais sabe, gosto de viver no campo, no sossego e na paz. E eu sou uma pessoa mais urbana. Eu gosto de shopping, eu gosto de, sabe, cinema, eu gosto de ter coisas pra fazer, principalmente se tiver parque, eu também gosto. Só que aqui, às vezes você encontra um parque, tipo, lindo, sabe? Mas nunca tem ninguém, sempre tá vazio, porque dos 365 dias aqui, 300 chove, então nos 65 dias que faz sol, quando você vai também, o negócio tá super lotado. E gente, é isso, é um lugar que a gente não tá conseguindo viver, a gente tá conseguindo, pra quem é do interesse, a gente tá conseguindo ganhar dinheiro, né, mais do que em Portugal, estamos conseguindo acertar aí nossa vida, só que a gente não tá conseguindo viver. E eu sei lá, eu não sou mais uma menininha tão jovem, a minha vida vai passar e tá passando, e aí a gente começa a pensar o que vale a pena na vida, né? Só que eu acho que agora, sabe, chegou um momento da gente dar o próximo passo. Eu sempre falo isso pra vocês, depois que a gente sai do Brasil,
tipo assim, a gente já deixou tudo, sabe? Tudo que a gente tinha, que a gente conhecia, nossa vida, tudo a gente já deixou. Aí agora a gente vai se apegar com um país que, sabe, é legal, tal, mas não tem nada a ver, né? Eu não vou morar aqui pra sempre, não vou criar raízes na Irlanda, porque por N motivos eu não me identifico aqui com o país e tal. Pode ser que você venha pra cá ou você conheça alguém que mora aqui 20, 30 anos. Eu conheço brasileiros que moram aqui há 17 anos e gostou daqui, ou sei lá, teve medo de ir embora também, de tentar outra coisa. Aqui também tem muita gente que fica porque tem uma facilidade de visto, né? A pessoa vem com visto de estudo, depois vai mudando para visto de trabalho e acaba ficando. Mas depois de tanta luta para conseguir essa nacionalidade, para ter a liberdade de morar em qualquer país da Europa, eu acho que não justifica a gente ficar num lugar que a gente não tá se sentindo assim tão bem. Estou chegando aqui em casa e queria gravar esse vídeo para vocês. Quando eu postar esse vídeo, provavelmente a gente já vai estar em Portugal, já vai ter deixado a Irlanda. Mas para quem tiver curiosidade sobre as coisas em tempo real, me segue no Instagram, porque eu não sou uma influencer e fico postando dia e noite, né? Mas com certeza é mais tempo real do que o YouTube, tá bom? Eu gosto muito do formato de vídeo do YouTube, porque eu gosto muito de falar sem ter tempo, sabe? E hoje em dia todo mundo pode pôr aí na velocidade 2, tá bom? Gente, é isso aí, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!